Nós estamos em um ano que, pela direção do Espírito Santo, é um ano do ID, é um ano para que possamos investir mais no evangelismo. Mas nós também precisamos saber e investir também na nossa vida, na vida na igreja num todo. Porque uma igreja que busca unidade é uma igreja que também conquista, uma igreja que não só busca, mas é uma igreja que recebe a vitória. E a palavra de Deus, ela nos ensina, nos estimula, nos mostra como ser uma igreja vitoriosa, uma igreja as suas intenções não venham a ser frustradas. Então eu oro para que venhamos todos nós a nos conscientizarmos e buscarmos a todo custo a ser uma igreja unida, mas uma unidade consagrada, uma igreja que tenha um propósito apaixonado. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis 11, capítulo 11, versículo 6. Deus diz assim na sua palavra: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Eis que o povo é um. Quando nós, a igreja, tem a mesma linguagem e somos um em um propósito, o próprio Deus diz que não haverá restrição para tudo quanto intentarmos fazer. Só que ser um povo unido num propósito não é algo muito fácil de ser alcançado. Não é. Mas não é impossível, muito pelo contrário. Se faz necessário o esforço de todos, o empenho de todos, o envolvimento de todos. O apóstolo Paulo, ele viu a necessidade, o quanto era importante que os irmãos filipenses procurassem viver dentro daquilo que o Senhor espera. Isso está em Filipenses 2, no versículo 1 e 2. Paulo diz assim:
escreve àquela igreja: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. E ele continua dizendo: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso é possível de ser alcançado. Porque Deus, Ele mesmo registrou isso na sua palavra, para que nós hoje, ao lermos, pudéssemos cada um fazer a sua parte, contribuindo para que a igreja alcance esse nível de unidade. Paulo alertou aquela igreja, e Deus, mais uma vez, porque não é a primeira vez, Deus fala conosco nesta noite. Paulo fala sobre exortação em Cristo, que é a preocupação que nós devemos ter com a vida ética do nosso semelhante. E nada mais é do que motivar alguém a seguir a Jesus de uma maneira, de uma forma correta. Paulo fala em consolação de amor, que é ter, cada um de nós, ter o sentimento de ajuda para com o outro. Ele continua falando sobre comunhão do Espírito, porque se há entre nós, se existe entre nós laços espirituais que nos une, e há porque nós temos a mesma fé, passamos pelo mesmo batismo e o mesmo Espírito, entranhados afetos e misericórdias. Ele quer dizer que nós precisamos não ter um afeto, uma relação de afeto, mas uma relação maior de afeto. Nós precisamos nos tornarmos íntimos, precisamos nos aproximar mais uns dos outros. E acabamos de ouvir a pastora falando de uma grande oportunidade que Deus tem proporcionado a nós, não somente essa, mas muitas oportunidades de nos aproximarmos e conhecermos uns aos outros. Nós nos limitamos muito a nos encontrar aqui na igreja e cumprimentar o irmão, a paz do Senhor. Muitos, sem medo de errar, nós não sabemos nem o nome. Mas nós precisamos ser mais íntimos. E aí, diante dessas palavras de Paulo para a igreja, o que estava faltando, então? Unidade. Unidade é pensar a mesma coisa, é ter o mesmo amor, é ser unidos de alma e possuir o mesmo sentimento. E quando há unidade na igreja, não há lugar para partidarismo, não há lugar para soberba. Nós não trabalhamos, nós não nos envolvemos na obra pensando em nós ou apenas em um indivíduo.
Nós pensamos sim no bem de todos, no bem da maioria, no bem do corpo. É isso que Deus espera de nós. Mas, infelizmente, muitas pessoas, e triste de falar, até mesmo entre os cristãos, alguns se preocupam em causar boa impressão. Causar boa impressão aos outros ou agradar a si próprias. Isso leva ao egoísmo, e o egoísmo, ele traz discórdia na igreja. É por isso que o apóstolo Paulo insiste na unidade espiritual, pedindo aos irmãos filipenses para que eles amassem uns aos outros e se unissem em espírito e em propósito. Porque nós, queridos, quando nós trabalhamos juntos, cuidando do problema dos outros, nós agradamos a Deus. Quando nós deixamos de lado os nossos próprios interesses para cuidar dos problemas dos nossos semelhantes, nós revelamos o exemplo de Cristo Jesus. Ao colocar os outros em primeiro lugar e buscar viver em unidade. Não nos preocupando tanto em causar boa impressão ou satisfazer as nossas próprias necessidades. E isso, muitas vezes, leva a estremecer o nosso relacionamento com a família de Deus. O egoísmo tem o poder de arruinar uma igreja, enquanto a verdadeira humildade, ela pode edificar a igreja. E nós devemos colocar o egoísmo de lado. Tratar os nossos semelhantes com respeito, com cortesia. Considerar os interesses dos outros como mais importante do que os nossos. Nós precisamos, amados, estreitar a nossa ligação com Cristo, porque Ele, sim, foi o maior exemplo, é o maior exemplo de humildade. Nós precisamos nos esforçar para estarmos juntos, em unidade. Bem sabemos que não é fácil, mas nós precisamos buscar a todo custo. E eu trago uma ilustração para vocês a respeito de um animal, o porco-espinho. E eu, falando dessa ilustração, lembro-me de algo que eu vi no Facebook, de um porco-espinho que se protegia de uma fera. Não lembro se uma onça, um leopardo, um tigre, mas era um animal feroz. E o porco-espinho, ele estava lá, se protegendo, e aquele animal feroz, buscando a todo custo atacá-lo, destruí-lo, mas era impedido pelos espinhos. E aquele animal grande rodeava aquele porco-espinho, mas ele se virava de um lado e do outro. Mas o porco-espinho,
ele pode nos revelar também algumas coisas interessantes. Eu quero passar para vocês essa ilustração que fala do porco-espinho, que durante uma era glacial, uma era de gelo, de frio, aonde muitos animais estavam morrendo por causa daquele frio. E esses animais, o porco-espinho, eles perceberam a situação e resolveram então se juntar em grupo. Dessa forma, eles iriam se agasalhar e se proteger mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, principalmente, justamente, aqueles que forneciam mais calor. E por isso, por causa do incômodo dos espinhos, eles tornaram a se afastar um dos outros. Mas, todavia, voltaram a morrer congelados. E eles precisavam fazer uma escolha: ou eles desapareceriam da face da terra, ou aceitavam os espinhos dos seus semelhantes. E, sabiamente, o porco-espinho, ele decidiu então voltar. Aqueles animais decidiram voltar a ficar juntos. E eles aprenderam a conviver com as pequenas feridas. Pequenas feridas estas que uma relação muito próxima poderia causar. Uma vez que o importante era o calor do outro. E aí terminaram sobrevivendo àquela estação. Se nós também ficarmos sozinhos, nós também esfriaremos. Porque a frieza e a friagem, elas nos assolam. Nós precisamos nos manter aquecidos ou até mesmo incendiados. E isso só é possível se nós nos mantivermos juntos. Veja o caso de uma brasa. Enquanto ela está na fogueira junto das outras, ela se mantém aquecida, viva, avermelhada, mas quando ela fica sozinha, o que acontece com a brasa? Ela se apaga. Nós sabemos muito bem que a proximidade e a comunhão, ela tem um preço para nós. Nós sabemos disso. Sabemos que pequenas feridas, elas podem surgir quando nós nos aproximamos, quando nós nos relacionamos. Mas se faz necessário, precisamos estar juntos. Precisamos buscar viver esta unidade para alcançar os nossos objetivos, para sermos vitoriosos na proposta que nos é dada. Esse é o trabalho dos nossos líderes, que buscam a todo custo, em todos os momentos, faz parte da oração da nossa liderança, ter uma igreja unida, vivermos esta unidade. Mas o líder sabe que é difícil, mas não é impossível. É um trabalho que se faz necessário dobrar os joelhos, investir tempo, discipular, aconselhar. O líder sempre deseja que os seus liderados vivam dessa forma.
Por isso que nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 6, nós lemos que o povo era um e tinha o mesmo falar. E por isso não haveria restrição para tudo que intentassem fazer. Paulo também, ele orienta aos coríntios dentro do mesmo princípio. E isso nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 10, quando Paulo, ele fala com aqueles irmãos para que eles falassem a mesma coisa, para que eles tivessem a mesma disposição mental, tivessem o mesmo parecer. E o resultado disso seria o quê? Uma unidade, e não uma mera união de crentes. Pois há diferença entre unidade e união. E eu lembro que numa quarta-feira, aqui neste mesmo lugar, e pregando a palavra de Deus, eu trouxe um saquinho cheio de batatas e mostrei para a igreja a união das batatas. Mas não simbolizava ali, não mostrava unidade. As batatas dentro do mesmo saco, elas estavam unidas. Mas unidade foi quando eu apresentei uma porção de purê de batata. A batata, ela precisa ser descascada. Tem um significado. A batata, ela precisa ser cozida. E a batata precisa ser amassada. E vai ao fogo para se tornar um purê. Isso simboliza unidade, porque ali não tem como mais você distinguir quem é quem. Todos ou todas as batatas estão iguais. Não há diferença, não há distinção. Nós, como igreja, precisamos viver. Olha que nós já ouvimos isso muitas vezes. Muitas vezes. Me faz lembrar dos homens de Deus que estiveram aqui nesse lugar e pregaram para nós a respeito disso. De sermos um purê de batata. Igreja, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos orar a Deus e pedir a Ele: Senhor, se há em mim alguma coisa que o Senhor desaprova, algo que eu esteja fazendo, falando, que não contribui para a unidade na igreja, ou da igreja, trabalha em mim, Espírito Santo. Muda em mim. Unidade, queridos, tem um preço de fogo, um preço de quebrantamento. Não há unidade sem o fogo do Espírito. Não há unidade sem a renúncia do ego. Só assim nós podemos falar a mesma língua e termos a mesma disposição mental. Uma outra ilustração muito interessante, em que nós, como igreja, podemos e devemos tirar proveito. Eu estive lendo, fazendo umas pesquisas, conversando até com o pastor Gilson, é a respeito dos gansos. Os gansos, se você observar, eles voam numa formação em V. Mas
existe uma razão por que os gansos voam desta forma, voam nesta formação. E aí os cientistas, não é? Eles analisaram, estudaram e fizeram algumas observações. São aqueles estudiosos da zoologia, né, que estudam o comportamento dos animais. E aí eles observaram e vendo aquele grupo de gansos voando em V, chegaram à conclusão de que dessa forma os gansos, eles voam 70% a mais do que se estivesse voando sozinho. Porque os gansos, eles vão dando sustentação àqueles que estão atrás. Essa é a razão porque eles voam dessa forma, na formação em V. Isso nós podemos extrair alguns ensinamentos, porque quando as pessoas que compartilham de um mesmo sonho, em uma mesma direção e andam juntas, essas pessoas chegam mais rápido. Juntas, elas produzem um ambiente positivo de fé. Quando nós caminhamos assim, nós ajudamos uns aos outros, sustentamos uns aos outros. Um ambiente de fé, uma palavra de fé, que nos ajuda, que nos faz continuar e não desanimar. Segundo, sempre que um ganso sai fora da formação, imediatamente ele sente o peso de voar só e rapidamente ele retorna àquela formação. Nós também sabemos que há segurança quando nós estamos em grupo, quando nós estamos em comunhão. Podemos viver uma vida cristã mais facilmente se nós estivermos nesta formação. Terceiro, quando um ganso líder se cansa, ele reveza. Quando o ganso, aquele que está na ponta, ele se cansa, ele reveza. Aí ele vai para a traseira do V, enquanto o outro toma a dianteira. O que nos ensina é que quando temos que fazer um trabalho, e o trabalho de um líder é um trabalho árduo, ele também necessita de revezamento. E o grupo só vai avançar se todos se revezarem pelo mesmo encargo, pela mesma missão. Quarto, os gansos que vão atrás na formação grasnam o tempo todo para que aqueles que estão à frente mantenham o ritmo e a velocidade. E isso é uma realidade na nossa vida. É um fato da nossa vida que todos nós necessitamos. Nós necessitamos de estímulo, nós necessitamos de elogio, nós necessitamos de apoio para avançarmos e alcançarmos o nosso objetivo, o sucesso do nosso trabalho. E me faz lembrar, no último sábado, quando, num sol de 3 horas da tarde, não é? Aquele sol forte, os irmãos estavam lá atrás, batendo um concreto, né? Aquele cimentado que foi feito lá atrás, e aí, desde cedo, o povo já estava cansado, e aí ouviu-se, né, o grito de um e de outro, não foi, Marcos?
dizendo, manda massa, mole, manda massa, brincando um com o outro, vamos embora, não desanima, já estamos terminando. E isso estimulava os demais. E conseguimos concluir a nossa tarefa, graças a Deus, não é? Mesmo diante de um sol escaldante, não é? E eu quero aproveitar para parabenizar a todos os voluntários, né? Agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui, né? Nesse mutirão, e contribuíram muito, né? Em nome do pastor André, da pastora Dulce, nós, e também dos demais pastores, nós agradecemos muito a você, aqueles que estiveram envolvidos lá na cozinha, preparando aquele estrogonofe de frango, que estava muito bom, não é? Foi muito jóia, muito legal. E quinto, olha só interessante, olha o que os cientistas descobriram. Quando um ganso adoece ou se fere ou deixa o grupo, 2 outros gansos saem da formação e o seguem para ajudar e protegê-lo. O acompanham até a solução do problema e então reiniciam a jornada no seu grupo. Isso é um ensino para nós. O grupo é um lugar de solidariedade, é um lugar de compromisso mútuo. Nós, queridos, não podemos abandonar o nosso irmão quando ele está em lutas, quando ele está vivendo dificuldades. Nós precisamos estar interessados em ajudá-lo, em acompanhá-lo. Nós precisamos seguir esse exemplo. O próprio Deus disse que não haveria restrição para tudo que intentassem fazer. Foi o próprio Deus que registrou isso na sua palavra. E o inimigo, querido, ele não pode resistir diante de uma unidade consagrada. Ele não pode resistir quando o propósito de uma igreja é um propósito apaixonado. A nossa missão esse ano é evangelismo. A nossa missão esse ano é alcançar aqueles que estão lá fora. Esse é um propósito apaixonado, porque essa é a vontade de Deus. Mateus 28, Deus diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. É uma ordenança para cada um de nós. Mas eu, até que poderei fazer isso sozinho, até que você talvez possa fazer isso sozinho, mas o peso vai ser muito maior. Vamos precisar desprender muito mais sacrifício, esforço, mas se nós estivermos juntos, unidos, nesse propósito apaixonado, vai se tornar mais fácil, vai ficar mais leve. É como os gansos, eles voavam assim porque um sustentava o outro, e assim eles voavam 70% a mais do que se estivessem voando sozinho. As portas do inferno não nos resistirão se nós vivermos em unidade, se nós vivermos como um purê de batatas. E para terminar, eu quero falar quanto a você, eu e você, a valorizarmos o trabalho do nosso irmão, entendermos o que ele faz, contribui, e contribui muito. A soma dos esforços de cada um de nós contribuirá para um final feliz, para um final proveitoso.
E eu quero encerrar com mais uma ilustração, que conta que numa marcenaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar as suas diferenças. E eis que o martelo exerceu a presidência daquela reunião, mas os participantes o notificaram que teria ele que renunciar. Qual foi a causa? O martelo fazia demasiado barulho. Além do mais, ele passava o tempo todo golpeando. O martelo, por sua vez, reconheceu sua culpa, mas pediu também que fosse expulso o parafuso. O martelo disse que este dava muitas voltas para conseguir alguma coisa. E diante daquele ataque, o parafuso concordou. Por sua vez, ele pediu a expulsão também da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais. E entrava sempre em atrito. A lixa, ela acatou com a condição de que também expulsassem o metro. O metro que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora um único perfeito. Mas nesse exato momento daquela discussão, entrou o marceneiro, juntou aquele material e iniciou o seu trabalho. O marceneiro utilizou o martelo, utilizou a lixa, o metro e o parafuso. E, finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Mas quando a marcenaria ficou só, quando o marceneiro saiu, a assembleia reativou aquela discussão. Foi então que o serrote se levantou, tomou a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que todos nós temos defeitos, mas o marceneiro, ele trabalha com as nossas dificuldades, mas também trabalha com os nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos nos pontos fracos, mas concentremo-nos em nossos pontos fortes. A assembleia, então, entendeu, a partir daí, que o martelo, ele era forte. Passou a entender que o parafuso, ele unia e dava força. Que a lixa, ela era especial para limpar, para afinar as asperezas. E de que o metro era preciso e exato. Sentiram-se, então, como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. E a partir daí, eles sentiram alegria pela oportunidade de trabalharem juntos. Nós também somos assim, queridos. Nós temos as nossas dificuldades. Nós temos os nossos espinhos. Mas nós precisamos estar juntinhos. Nós precisamos nos agasalhar. Nós precisamos nos proteger do frio e da friagem. Mesmo que esta relação possa causar alguma ferida, nós precisamos proteger um ao outro, ajudar um ao outro. Essa é a igreja que o Senhor espera ver. E eu falo aqui nesta noite em nome de Jesus. Essa igreja há de agradar o coração do Senhor. Nós estamos vivendo um processo. Nós estamos aprendendo. Deus tem ministrado aos nossos corações. E nós haveremos de mostrar ao mundo que nós somos fortes, estamos unidos em Cristo Jesus. Aleluia! Nós estamos aqui
não para formar relacionamentos formais. Mas nós estamos aqui, queridos, para formar vínculos de amor e de vida. E são vínculos que nós estaremos formando não para hoje, mas para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Nós precisamos aprender, não nos interessar em fazer coisas que possam nos colocar na história desta igreja. Mas nós precisamos apenas participar da história dos nossos irmãos. É isso que Deus espera de mim e espera de você. E eu oro para que você saia daqui nesta noite edificado, que você possa sair daqui nesta noite celebrando a Cristo, dizendo: Senhor, muito obrigado pela tua palavra, eu vou fazer a minha parte. Que você saia daqui nesta noite falando para Deus: Senhor, ajuda-me para que eu possa fazer a minha parte, contribuir com o que sou, com o que tenho. Eu sei que eu vou ferir, eu posso também sair ferido, mas é por uma boa causa. É para que a minha igreja, ela se torne uma igreja que venha agradar o teu coração, Jesus. E assim alcançarmos os nossos objetivos. Poder sair por este mundo afora, mostrar não só para os irmãos aqui dentro da igreja, mas mostrar para aqueles que estão dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, com os nossos familiares, no nosso local de trabalho, e mostrar quem somos, o que nós temos aprendido com o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos estar de pé? Eu quero convidar o pastor André, por favor, para terminar este culto, abençoar a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai. Porque verdadeiramente, Senhor, precisamos ser um. Precisamos, Senhor Jesus, participar desse relacionamento, desse baile, dessa dança que há na Trindade. Nós queremos, Senhor Jesus, ser um contigo. Nós queremos ser um como igreja. Ó Deus, ensina-nos a olhar aquilo que há de melhor no nosso irmão. Ensina-nos, Senhor, a amadurecer e a perceber que vale a pena, apesar das nossas limitações, apesar, Senhor, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. Pai, ajuda-nos, Senhor, a perceber que vale a pena caminhar em unidade. Oh, Jesus Cristo, nós te louvamos o teu santo nome por essa noite. Louvamos o teu santo nome por esta palavra que foi ministrada aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo na tua casa que passamos. Que na nossa caminhada nós possamos lembrar desta mensagem que foi ministrada, ó Deus, e gerar oportunidade para nos aproximar, sermos íntimos dos nossos irmãos. É o que eu louvo o teu santo nome e te agradeço. Amém e amém. Antes de você sair, você possa abraçar pelo menos 3 pessoas e diga para eles: somos um em Cristo Jesus. Somos uma só igreja no Senhor. Coração que é inspirado por Jesus.